É Maiara. As que são mais avançadas são as de Deixa comigo. Ei, pastor, vou pegar o controle do ar-condicionado, por favor. Valeu. Pastor é o cara. Já fez a coisa? Obrigado. Eu não lembro mais nada desse não. Não lembro nada disso. Ei, Tainá. Oi, olha pra trás. Não, falta não, vai mais. É que na garra. Você vai vir. Vai, ainda de vai. Tá na porta. Tá na porta dele, né? É um envelope. Ela disse que ia chegar. Ah, porque a cadeira é outra. É que a cadeira é outra, né? Ela disse que vai chegar atrasada. Eu entro no computador e vai de novo. Acho que eu vou acabar de trabalho. Meu filho,
Vicente, tá fazendo do ar-condicionado aqui, Thiago? Matou. Pessoal, dando continuidade com o nosso assunto aqui, espelho de espécie, né? Côncavo e convexo. Tem que inverter ali, hein? Não dá pra... Entendeu? Tá. Côncavos e convexos. Só recapitulando. Espelho côncavo, para cá. Olha como é que ele faz, estão lembrados ainda? São 5 casos. Aumenta. Ele amplia o campo e diminui aí. O convexo, o que é que ele faz, o convexo? Diminui a imagem. Eu vi o campo. Aí desse jeito, esse espelho, eu disse a vocês, tem lei de Gauss. Lei de Gauss é isso aqui. Foco, distância do objeto e distância da imagem. E eu sei também que F, foco, é o raio dividido por 2. Aí na outra aula, eu disse a vocês, tem um aumento linear, se lembram? Eu expliquei o aumento linear? Aumento linear é igual a menos P' sobre P. Aumento linear pode ser I sobre O. Tamanho da imagem, tamanho do objeto. Entendeu? Ok? Né? E pode ser também, ó. O aumento linear pode ser I sobre O menos P' sobre P. Não posso? Posso, né? Isso aqui eu chamo de quê? Aumento linear. Viu? Foi por lucro. Eu pensei, esse menino. Tá bem, viu? É bem fatorial, hein? É bem lindo.
Para cá. Então, nós resolvemos questões sobre lei de causa. Eu entreguei até uma folhinha a você, foi? Sobre aumento. Você. Ele diz A figura abaixo mostra um objeto o colocando diante de um espelho esférico com, sabendo que a imagem gerada pelo espelho é maior, direita e distante, 3 metros do espelho. A imagem é o quê? Direita e maior. Aí, espelho é o quê? É virtude. Nesse caso, quando é virtual, quando é real, a imagem é real, P' é maior do que zero. Isso? Vamos lembrar disso aqui. Ele está dizendo que é virtual, direito e maior, deveria? E está dizendo também que você está falando de imagem, é pelinha, né? Se lembra, ó, distância da imagem, pelinha, distância do objeto, P, né? Então, pelinha, ele está dizendo, que é quanto aí, velho? 3 metros. Peraí, é igual a 3 metros, vai. Então, se é menor do que zero, aqui vai ser o quê? Menos, né? Você lembra disso, ó. Se é menor do que zero, igual a menos. Determine o valor para o foco desse espelho. Determina o valor de quê? O foco, do foco. Ele quer o quê? Esse é o foco. Aí tem a figura. Aí, sim. Então tem P. Quanto é que vale P aí? 50. 50, desculpa. Centímetro ou metro? Centímetros. Pronto, eu tenho que deixar em centímetro. 1 metro eu tenho 100 centímetros. Então 3 metros tem quantos centímetros? Diga. Isso aqui é igual a menos 300 centímetros, né? Deveria? 1 metro eu tenho 100 centímetros, 3 vezes 100. Tio Chaga, por que é negativo? Porque está dizendo que é virtual. Quando é virtual, pelinha é menor que zero, então vai dar negativo. Viu? Isso que eu coloquei. Então ele quer o quê? O foco, né? Aí eu vou usar a lei de Gauss, ó. 1 sobre F. Pega um nome, né? Eu vou para aqui, dá pra pegar, não dá? Aqui também dá certo, é só virar. Vai, muito bem. Vai. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, é quanto? 50. Vai ser negativo. Vamos botar, porque não tem esse negativo aqui, né? Menos 1 sobre 3, 0. 1 sobre F. Aí se lembra que vamos ter que tirar o MMC, o número que seja dividido por 50, por 300. Mas não faz. Ah, é verdade. O que eu vou fazer? Mas não. Aí eu fico, entendeu? O número que seja dividido por 50 e 300, esse número. Aqui é nono ano, MMC. Hã? 300. 300 dividido por 50. 6, né? Tá vendo aí? 6 vezes 50, 300. Né? 6 vezes 1.
6 menos 300 por ele mesmo, 1. Aí eu faço, ó, 1 sobre F é igual a 1. 6 menos 1, 5. Sobre 300. Aí agora eu multiplico bem por extremo, ó. 5F é igual a 300 vezes 1, 300. Então, F vai dar 300 dividido por 5, dá quanto? Hã? 60 quanto? 60. Tem resposta aí? Tem. 60, 100. Tem a resposta? Tem. Letra C. Obrigado. Esse negócio aqui, cara. Por quê? Esse aqui está perguntando? Quando ele está dizendo aí, ela diz, deixa aí, a imagem é direita e maior. Se a direita é maior, o meu espelho vai ser virtual. Ele está dizendo direito e maior, então o meu espelho é virtual. Então, quando é virtual, peninha é menor do que zero. Então vai ser, se a peninha é menor do que zero, ele está dizendo que peninha é 3 metros, então vai ser negativo. Se fosse real, peninha era maior do que zero. Aí primeiro sobre a fórmula ali, né? Que a fórmula é com mais. É, que é fechou no final. Quem está perguntando? Deixa eu ver aqui. Hã? Pronto. Ei, se eu colocar aqui menos, quando eu for fazer o jogo final, aí vai dar, entendeu? Por isso que eu coloco logo direto. Então, por isso que vai pra aí, né? Uhum. Viu? Porque se eu fosse fazer, aí eu ia fazer menos por mais. Eu vou entender o que eu estou dizendo? Tem vira a média de vocês? Eu não coloquei, não. Hoje eu coloco, viu? Quando coisa já está toda olhada, está lá, média. Ah, tu dá 10 a todo mundo, né? Quase todo mundo. Porque o povo não tem tudo o que está acontecendo. Então eu não posso. Mesmo quem está em casa, eu não posso fazer. Eu vou dar uns 5, 6. Aí também é covardia, eu não sei. Como é que eu vou me dizer? Você entendeu? Eu não posso. Aí isso depende do professor. Mas que nem a nota, da nota por participação. É a mesma coisa, ó, os terceiro ano. Os terceiro ano, eu não estou dando mais conteúdo, eu estou fazendo o quê? Revisando. Revisando primeiro, segundo, terceiro, ó. Quinta-feira, eu fiz revisão geral dos primeiros anos, quinta-feira, né? Que teve prova da URCA agora. Sábado, domingo, para medicina e para tudo, né? Hã? O pessoal que foi entrar no terceiro ano gostaram? Gostaram. Aí eu fiz, eu digo, ó, aí eu estava revisando cada livro. Mas como eu revisei cada livro, vai deu mais tempo, aí eu falei de outras coisas. Pois caiu 7 questões do que eu estava falando. Aí eu me tudo 7 questões. Foram 15 questões de física. Eu resolvi 12. Teve 3 lá e teve 2 nulos. É o que eu estou dando aqui. Caiu questão disso aí. E daí tá vindo agora. Tudo, mas foi muita coincidência. Do que eu falei lá, na quinta-feira caiu. A minha já foi muita coincidência. Né? Que aconteceu? Teve questões que ela já foi só marcando, porque já tinha dito. E tinha outro, que existe a fórmula. Agora, o que agora, sábado, domingo, foi bom, porque ela colocou a fórmula. Que foi? Foi. Eu tô quase provando, colocou a fórmula. Toda questão ela colocou a fórmula. Foi bom. Mas geralmente é assim ou não? Dificilmente tinha visto, foi a primeira vez. Ele colocou a fórmula. Só você jogar os dados. Mas sempre eu disse. Não é as questões, não é para levar a aluno ao erro, é para levar a acerto. Pode colocar. Os da minha escola eu coloco. Meu professor coloca. Você já viu? Já eu coloco. Vamos lá. Não. Vou apagar aqui. Ele colocou a fórmula. Ele foi feito. É para você saber jogar. Depende do caso. Sim. Não, aumenta
de imagem e você está Não. Convexo, né? Oi? Convexo, né? O quê? Tá falando de quê? Não, aí a segunda é sobre imagem real. Ó, vai, da segunda. Um espelho esférico côncavo produz a partir de um objeto de 4 centímetros uma imagem. O objeto, tá dizendo, né? É quanto? 4. Então, P, ó. P, 4, né? Tá dizendo objeto, né? Uhum. Vai. Com uma imagem real de 6 centímetros. Ó, a imagem, pelinha. A imagem é o quê? 6 centímetros, vai. O aumento linear desse espelho é igual a... Aí, vamos lá. Eu sei que A, cadê a forma? Menos pelinha sobre o quê? Sobre P, né, velho? Ele quer só isso? Poxa, ó. A, quanto é pelinha? Menos 6 sobre 4. Quanto é 6 dividido por 4, pelinha? 4. 1 vezes 4 é 4 para 6. Menos 1,5. Tem isso aí, tem? Tem. E que veio? Tem, ó. Assim. Certo, filho? Meu filho entendeu? Entendeu não? Tudo, filho? Entendeu? Ok, sim. Opa. Ó, pessoal, você vê quando a doutora está fazendo as questões, ele diz a questão o que é P e o que é P. Ele diz. Doutora Liz, vamos para a terceira? E o dono da lancha é o cabeça grande. Vamos lá. Vou apagar aqui. Não tem apagador aqui, não? Vou apagar aqui. Vamos. É melhor. Vou passar a mão bem. Vamos lá. Essa tinta que é ruim. Me deram. Eu estava com tinta ruim aqui. Melhorou todo. 3. Vai, Tainá. Um objeto é colocado a 10 centímetros de um espelho esférico. Ah, já está dizendo. O objeto. Então é P. Quanto? 10 centímetros. Ah, já está dizendo. Ah, ela está dizendo, vá. E a sua imagem é formada 18 centímetros. Ó, a imagem, pelinha. 12. 12 centímetros. Tem. A frente do vértice desse espelho. O aumento linear transversal produzido é de... É menos 12 dividido por 10. Não é verdade? Ó, pensa para vocês. Dá o quê? 1,2, é? Não. É. Menos 1,2, né, Maria? É. Resposta? Tá acima. Aí, sabe, quando é que vai usar aquela outra fórmula? I, ó. Aqui? Não. Esse I, ó. Aqui? Quando falar em tamanho da imagem. Fala em tamanho da imagem aí. É pronto. Entendeu? Oi, Jade. Pode entrar, minha filha. Fez tudo, né? Vamos passar aí, você marca um xizinho. Eu paguei tem uma vacina. De novo aí, fica louco. Vai ter um negócio aqui. Finalmente. Você botou. Não. Quem tomou? Tu tá morando na Ponte Raiz? Coloca aí. Tu pode chegar no posto e perguntar se sobredose. Se sobredose, vai pra ele nessa cara. Sabe disso?
De vez em quando ele tá querendo. É, marcar um churrasco no corpo. Liga, tu não assim, não liga. Questão. Verde. Vai, Tainá. Vai, amorzinho. Imagine uma lente convergente e um objeto que está localizado a 60 centímetros dessa lente. Peraí, né? Objeto, ó. Ele tá falando imagem, tá falando objeto, certo? P é 60. Vai, Arthur. A distância focal dessa lente vale 20 centímetros. Eita, tá dizendo que F é quanto? 20. 20 centímetros, vai. Determine aumento linear e marque a opção correta. Então, quando eu determinar o aumento linear, eu tenho que contar primeiro o feminino, deveria? Então, eu vou ter que usar aqui, doutor Arthur, lei de Gauss. Ó, 1 sobre F vai ser 1 sobre 20, deveria? Que é igual a 1 sobre 60, mais 1 sobre P'. 1 sobre 20, eu repito. Se aqui está positivo, passa para cá como? Negativo. Menos 1 sobre 60. Eu vou fazer isso aqui. Eu tenho passar lá atrás para mudar mesmo. Aí, pessoal, ó. Vamos lá. É igual a 1 sobre P'. Aí eu faço. Vou tirar um MM100 de 60 e 20. 60, né? Deveria? 60 dividido por 20. 3, né? 3 vezes 1, menos 60 dividido por 1 menos dá 1. Que é igual a 1 sobre P'. 3 menos 1. 2 sobre 60. Que é igual a 1 sobre P'. Ó, meio por extremo. 2 P' é igual a 60. Então, P' é igual a 60 dividido por 2 dá quanto? 30. Mas peraí, ele quer um aumento linear, vai ser menos 30, né, Maria? Sobre P, quanto é P? 60. Corta isso com esse. 3 dividido por 6. 0,5. Menos 0,5. Tem resposta? Tem? Ó, eu tive que encontrar P' para encontrar quem? O aumento min, né? Tá. São 6 questões, né? Sim? 6. Só tem 2 alunos. Não, tem mais, só que quem assiste com a frequência são só 2. Mas agora não tem ninguém. Posso pegar?
Não acredito, não. Ah, não, aqui? Bom dia, eu trabalho com inscrição do Ceará Científico. Vamos ver seus esforços. Eu achei que não era justo não concorrer. Hoje é bom. E na medida que eu estou estudando, eu vou começar até hoje. Meu Deus do céu. E eu apaguei todo o grupo. Quando tu disse, eu fiquei imaginando, tipo assim, porque o projeto de vocês é muito fácil. Esse programa é muito fácil, então, assim, se o meu não fosse, e o de vocês fosse, era como se não tivesse erro. Lívia, tu tá no grupo, né? Ainda? Não vai fazer nada não, né? E o grande dele não vai fazer nada. Ele corrigiu e mandou. E também não apaguei os Quem? Se fizer 20 horas. Você pode apagar aqui? Pode, amor. Aqui. Ô, meu benzinho aqui, pode? Deixa a carro. Você tá na frente. Tem que estar aqui. Quinta questão. Vai, amor. Um objeto de tamanho igual a 15 centímetros. Ó, olha o que tu perguntou nesse tanto. Peraí, vai devagarinho. Um objeto de tamanho igual a 15 centímetros. Objeto, tamanho igual, ó. Vamos botar ó. Porque ela está falando de tamanho. Quanto? 15 centímetros, ó. Ó, pessoal. Tamanho do objeto já mudou. Vai. Está situado a modificação igual a 30 centímetros de uma légua. Sim. Verifica-se que a lente forma uma imagem vertical do objeto, ou virtual do objeto, cujo tamanho é igual a 3 centímetros. Tem quantos dados que eu não tirei? Tem 3. Tem distância, Aí tem que é 30 centímetros. distância do objeto, né? É. Feita, né? 30 centímetros. Vai o outro. E o tamanho da imagem. Que é igual a 3 centímetros. Pronto. E tamanho tá Então, falando. mas aí é peraí, forma de imagem virtual do objeto. Tá certo. Né? Qual é o módulo da distância em centímetros da imagem além? Aí então tem a distância daí. Aí, ó. Tamanho da imagem sobre o tamanho do que é igual a menos distância da imagem sobre distância do objeto. Aí ele quer isso aqui, né, doutora? Não é aí, ó, que eu vou usar. Aí, meu povão, Titi vai colocar aqui em cima. Aqui lá em cima. Alguém tá falando? Não, é por isso. Aí Titi vai pagar aqui. Ó. Aí agora a gente faz desse jeito. Ó. À vontade. 3 sobre quem? 15, né? Que é igual a menos P, linha que ele quer, sobre quem? 30. Meio por esse. Muito obrigado, viu? Meio por esse tem. Aí, ó. Menos 15 P linha, 90. É aí? Né? Aí, ó. P linha vai ficar menos 90 dividido por 15. P linha. Menos Vamos... 15. Hã? Nada não. Dá 6, é? Dá menos 6. Tem resposta aí? Não, dá 6. Mas não tem como. Ei, peraí. Vai estar em módulo. Hã? Ah, já ia pra isso. Ó, quando ela fala pelinha, é igual. Módulo é isso aqui, menos 6, ó. Tira, fica 6, 100. É em módulo. Se você ter multiplicado por menos 1. É, mas quando falou em módulo, a gente colocou assim, são 2 pauzinhos assim, ó. Olha os pauzinhos. Muito obrigado, viu? Tinha falado em módulo, tinha, amor? Qual é o módulo? Muito bem. Matemática. Isso é um I, distância, ou aumento da imagem, aumento do objeto. É um I. Eu tinha que falar um I direito. I, de igreja. Chagas, como foi que tu se apaixonou pela física? Hã? Como foi que tu começou a gostar de física? Foi em 2004. Eu me formei em biologia. Uhum.
Eu sou formado em biologia pela UCA. Aí eu dava aula de biologia, de física e matemática lá no Monsenhor, porque não tinha quem der. Aí eu dava de química. Era primeiro, segundo e terceiro. Aí dava antropologia, literatura infantil no normal, que tinha lá também. Eu me virava em tudo isso. Aí eu comecei, mas minha área é biologia. Aí comecei na biologia e também na física. Só que eu comecei a gostar mais de física que de biologia. Aí eu digo, e agora? Aí eu fui dando aula de biologia, aí eu digo, era Irenildo naquele tempo. Eu não aguento mais desse tempo, era eu de matemática, eu não aguento mais não. Porque era muita coisa para mim. Aí eu disse, eu vou deixar química, vou ficar só com física e biologia. Aí fiquei só com física e biologia. Aí depois eu deixei a biologia. Aí fiquei só com física e química. Física e química, física e química. Mas só, como eu só tinha formação em biologia, eu tinha especialização em química e biologia. Aí eu precisava fazer física. Aí fui para um que fiz física. Aí terminei física. E eu precisava. É? Hã? Terminei também. Junto com tua mãe. Aí eu fui, ensinava sempre de 1 até às 10 da noite com o senhor. Aí de manhã, quando eu terminei esses dois, eu digo, eu não estou fazendo nada de manhã. Aí eu fui fazer enfermagem na Santa Maria. Aí eu fiz enfermagem na Santa Maria. Agora eu ganhei lá eu fiz dentro de 3 anos e meio. Por quê? Porque biologia é área de saúde. Vocês sabiam isso? As cadeiras de biologia, eu já tinha pago 1 ano, então eu ganhei 1 ano. Então eu fiz biologia, física e enfermagem na Santa Maria. Eu gosto dessa área também de enfermagem. Por isso que eu dou primeiro socorro. Eu me dava muito bem. Eu gosto. Mas sabe, porque ela pelo menos não é. Por que tem que ter negativo? É, menos 9. Ó, Mas foi no quarto. hã? Foi no quarto, do outro lado. Não é? Foi no quarto, do outro lado. Eu passei para cá. Aqui tá certo, aqui tá certo. Aqui tá. Eu não posso ficar com esse aqui negativo na frente, não. Se você multiplicar por menos 1... Porque eu já foi direto, né? Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar. Entendeu? Então eu fiz. Aí fui, aí pronto. Aí de 2009 até agora só física. Eu fiquei só com física. Não tem. No estado todo, se tiver 20 professores formados em física, é muito. Não tem. É difícil. Da UCA, começa 20. Termina quanto? 2. É só cálculo começa no corte. Dirigista. Aí agora, em dezembro, era 2 anos que eu estou terminando o mestrado. Aí em Mossoró. Aí tem bolsa, tem. Aí depois do mestrado que eu termino agora em dezembro, tem que terminar a dissertação dentro de 6 meses. São 200 páginas de dissertação. Até com alguns alunos, eu estava até fazendo uma dissertação em cima de vocês, de alguns alunos aqui na sala de aula, direto para. Ontem deu o livro. Aí agora eu defendo, até o meio do ano. Aí no próximo ano eu vou descansar a cabeça e fazer doutorado. Aí doutorado eu quero em física médica. Aí eu me aquero. Aí eu me aquero. Aí porque eu não tenho mais cabeça, a idade já está. Aí eu me aquero. Eu termino meu doutorado, Se eu arrumasse uma bolsa para doutorado em Portugal, ou lá na Irlanda, eu ia. Se eu arrumasse uma bolsa, mas tem prova aqui, certo? Vou fazer aqui no Rio de Janeiro, tem no Rio Grande do Norte, em Pernambuco. Então, minha questão é terminar o doutorado. As faculdades, você só ensina na universidade se você tiver mestrado ou doutorado. Aí eu terminando meu mestrado aqui, aí já dá para ensinar no mestrado. E você ensina 2 dias, ganha quanto? 6 mil, 7 mil. Vamos lá, para sexta, então. Mas, eu digo a você, não é chato. Para quem não gosta de cálculo. Vai, amor. Um objeto é colocado sobre o eixo principal. Vai. Um objeto é colocado sobre o eixo principal de uma lente esférica, delgada e convergente, a 70 centímetros de distância do centro óptico. Vai. A lente possui uma distância focal Então, igual a acho 80 que fez 70 centímetros. Vamos lá, vamos ver aqui. Distância focal, 80 centímetros. Fez distância focal. Vai. Baseado nas informações anteriores,
podemos afirmar que a imagem formada por esta lente, aí tem, se é real, virtual e menor que o objeto. Ele está dizendo o quê? Vamos resolver isso aqui, eu digo já. Para ser virtual, pelinha tem que ser o quê? Menor que zero. Menor que zero. Vamos ver encontrar a pelinha aqui? 1 sobre 80 é igual a 1 sobre 70 mais 1 sobre pelinha. 1 sobre 80 menos 1 sobre 70 é igual a 1 sobre pelinha. Quem é o MC aqui? 5 vezes 7 vezes 8. 7 vezes 8. Ó, 560. Tá certo. 560 dividido aqui por 80. Certo. Né? 7 vezes 1. Certo. 560 dividido por isso aqui. 8 vezes 7, 56. 8, ó. Tá bem? Que é igual a 1 sobre pelinha. Então, pelinha é igual. Oh, desculpa. Menos 7 menos 8. Menos 1 sobre 507 é igual a 1 sobre pelinha. Quer dizer que pelinha vai ser quanto aqui? Direto. Menos 1, não. Não, menos. Dá quanto? Pelinha aqui. Vamos para direto. Eu podia ir direto, cortar um com um aqui. Vamos fazer assim, ó. Menos pelinha é igual a 560. Então, pelinha é igual a menos. Está dizendo que pelinha é menor. Quer dizer que minha imagem aí já é o quê? Virtual. Vamos para a questão? Já é virtual. Virtual. Ei, se é virtual, só. Tem que ser maior também? Aí vem o seguinte. Pelinha deu quanto? Menos 560. Menos 560. Aí falta o quê? O que é virtual? Se é virtual, vai ser direita, né? E deu negativo é maior do que o objeto. É maior que o objeto. É. Aqui, ó. É a B, Hã? é menor que o objeto. Não, menor é letra B. É. Então vai ser Não, D. É a maior. letra D, maior que o objeto. A imagem deu quanto? A imagem deu quanto? E quanto é isso aqui? Mais 70 vai ser maior. Menor. Maior. Não tá negativo ali. Não, mais 70, chata. Ele vai ser maior que menos 560. É porque tá positivo. Viu? Aí, Ou é B, ou é pra gente discutir é letra depois. B. Me diga pra gente discutir depois. Tá bom. É? Valeu, pessoal. Eu vou entregar esse livro na classe, viu? Valeu, Barco. Já tem mais uma hora? Olá, turma. Bom dia. Tudo bem aí na sala com vocês? E aí, pessoal, tá silêncio aí? Eu me odeio, né, Bartô? O professor de antes, da aula de antes, já saiu? Ainda está em sala? Alguém me confirma aí, por gentileza? Já saiu. Pronto, tá ok. Então vamos aqui, dando sequência. Bom dia a todos, todo mundo bem, todo mundo em paz. Firme e forte aí da retomada, né?
Vamos lá, vai dando tudo certo. A salinha já ficando mais completa, né? Todo mundo com seus cuidados. Então, vamos em frente. Olha, minha gente, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um conteúdo novo, tá bem? Nosso último encontro tinha sido na revisão para a recuperação. Mas hoje nós vamos retomar a nossa sequência didática, tá bem? Quem trouxe o livro, né? Quem trouxe o livro didático já pode ir pegando esse material, porque vocês podem ir destacando a página, destacando aí, né, os pontos interessantes. Lembrando que esse material utilizado hoje já está disponível no Google Sala de Aula, tá bem? Eu também, é o capítulo 8, quem já tiver aí com o livro em mãos procurando, é o capítulo 8. Bom dia, Tailane. Quem já quiser depois chegar em casa, dar uma reforçada no material, esse slide já está disponível no Google Sala, tá bem? Também deixei como material extra 3 vídeos de suporte, falando de cada momento detalhado que nós vamos abordar nesse capítulo. Então, já deixei disponível, falando de estômatos, de transpiração, e falando do processo de hormônios das plantas. O processo de hormônios nós vamos estudar apenas na próxima semana. Hoje eu quero concluir, ver se dá tempo a gente falar desse processo de absorção, condução de seiva bruta e seiva elaborada, tá bem? O capítulo de vocês é um pouquinho extenso. Eu fiz recortes mais importantes, né, para vocês conseguirem filtrar a informação essencial do capítulo. Lembrando, esse é o nosso último capítulo que nós vamos falar de plantas. Depois que encerrarmos ele, já entra em outra unidade, e essa unidade já fala dos animais. Eu acredito que quem já assuma com vocês seja a professora Dayana. Mas vamos em frente aqui, né, com o nosso conteúdo de hoje. Vou começar a fazer aqui a projeção, tá bem? Da mesma forma, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode pedir, né, a nosso colaborador aí da sala para ligar o microfone e vocês repassam essa dúvida para mim. Não vão para casa com dúvida. E outra coisa, quando estiverem estudando, pode mandar mensagem no WhatsApp, que eu estou à disposição, né, para a gente ir compartilhando esses conhecimentos, todo mundo juntos. Então, vou aqui começar a nossa projeção do slide, tá bem? Se vocês quiserem fazer qualquer anotação, eu sugiro deixar essas anotações para depois, quando for estudar em casa, tá bem? Quando for estudar em casa, você dá uma olhadinha no slide, faz essa correlação com o livro e faz as devidas anotações. Porque aqui eu tendo a explicar um pouquinho rápido, né? Para ver se a gente dá tempo de encerrar tudo. Mas se vocês tendo dúvida, eu volto, retomo a explicação, não tem problema algum. Prioridade é o entendimento de vocês. É melhor vocês entenderem uma palavra hoje do que a gente avançar 10 palavras e você não entender o básico. Então, vamos aí dando sequência. Nós já tínhamos estudado o conteúdo de morfologia e histologia das angiospermas. Lembra? A gente falou dos diferentes tipos de tecidos, falamos dos tecidos meristemáticos, que são como células embrionárias, né? Células indiferenciadas, que a partir delas vamos formar as outras células. E estudamos também toda aquela característica que compõe o corpinho do vegetal. Estudamos raiz, caule, folha, fruto, então foram esse conjunto de informações que nós já vimos. Na parte de fisiologia das angiospermas, nós vamos estudar realmente como é que essas coisas acontecem. Falamos da seiva bruta, falamos da seiva elaborada. E como é que essa seiva bruta, conduzida pelo xilema, né, ela chega até o ápice das folhas? Como é que essa seiva elaborada, conduzida pelo floema, ela parte dessas folhas, né, e chega até o caule, chega até a raiz? Então, é esse processo mais detalhado que nós vamos ver. E, claro, né, vamos falar do processo de transpiração realizada pelo vegetal, como é essa absorção. Então, são alguns tópicos estudados em fisiologia. Quem quiser acompanhar no livro didático, é no capítulo 8, mais precisamente na página 143. Vamos em frente. Aqui eu introduzi o nosso slide falando das classificações gerais das plantas. Então, são as características gerais desse reino plântico. Aqui não é novidade para vocês, né? Vocês já têm acesso a essas informações. Eu trouxe apenas para servir de revisão, porque às vezes você está com dúvida em algum nome, não sabe o que é isso nem aquilo, então você já tem o suporte no próprio slide. Então, assim, esse reino das plantas, né, são seres o quê? Eucariontes,
né? O único reino que é formado por seres procariontes é o reino Monera, na qual estão as bactérias e cianobactérias. Todos os outros reinos, né, são formados por seres eucariontes. Tem essa carioteca, né, dando esse recobrimento aí no núcleo, separando realmente, delimitando esse núcleo do citoplasma. São pluricelulares, né, formados por mais de uma célula. Autótrofos, né, conseguem produzir o seu próprio alimento justamente através da fotossíntese. Apresentam isso daqui, ó, presença de seiva. Seiva bruta e seiva elaborada, com uma ressalva. Nós estudamos os 4 grupos vegetais, vocês lembram? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Desses 4 grupos, apenas o primeiro, briófitas, que são essas plantas menores, mais simples, não apresentam condução de seiva. Então, são avasculares, não tem esses vasos condutores de seiva. Todos os outros possuem. Então, aqui está como uma característica geral das plantas, mas vocês lembram que as briófitas não possuem vaso condutor de seiva. E hoje nós vamos estudar isso daqui, ó. Como é que dá esse transporte da seiva bruta e da seiva elaborada através do vegetal. Também tem presença de parede celular, né, formada por celulose. Nós temos isso aqui está errado, é um erro de digitação. Fiz um recorte de um slide que já tinha. Aqui são os cloroplastos e também tem os estômatos, né? Esse cloroplasto vai dessa pigmentação verde, permite a fotossíntese. Os estômatos estão presentes nas folhas dessa planta. Eu estou falando rápido, mas depois eu detalho melhor, tá? Nos outros slides. Como carboidratos de reserva para as plantas, nós temos o amido, predominantemente terrestres, né? Apresentam tamanhos variados. E aí, maravilha. Essa imagem aqui é para a gente reforçar o nosso entendimento, né? Sobre essa célula vegetal. Só enfatizando. Nós temos 3 coisas que distinguem uma célula vegetal de uma célula animal. Que é isso daqui que eu estou destacando para vocês. Nós temos o vacúolo, essa imagem aqui não está totalmente em português, tá? Por isso que ela é diferente à escrita. Então, temos o vacúolo, temos a parede celular e nós temos os cloroplastos. Então, esses 3 pontos que eu destaquei distinguem uma célula animal de uma célula vegetal, mesmo ambas sendo células eucarióticas. O vacúolo de suco celular é esse aqui, ó. Toma um espaço enorme no interior dessa célula vegetal, responsável por essa troca de osmose, concentrações de substâncias líquidas, né, solventes que entram e saem da célula. Então, esse vacúolo grandão, chamado de vacúolo de suco celular, quem tem são a célula vegetal. A célula animal, nós temos um vacúolo pequenininho. Tem a mesma função, só que a sua presença é em menor proporção. É chamado vacúolo contrátil. Não é uma função tão característica e principalmente importante como o vacúolo de suco celular na célula vegetal. Temos os cloroplastos. Os cloroplastos é essa setinha aqui, ó, ele é verdinho mesmo. Por que ele é verde? Porque ele possui clorofila. Isso é uma característica da folha. Aqui a gente dá um zoom nesse cloroplasto, onde ele é formado por outras coisinhas menores. Então, nós temos os tilacoides, temos os estromas, né? Tudo isso em conjunto auxilia no processo de realização da fotossíntese e captação de luz solar. Então, ponto principal a se lembrar, na planta, né, no vegetal, nós temos a presença de cloroplastos, que na folha em específico é rico em clorofila, que dá esse pigmento verde, né? E temos a parede celular. A parede celular é essa estrutura que ela está, né, protegendo essa membrana plasmática. Então, essa parede celular aqui, ela está garantindo esse suporte mecânico, essa estrutura, né, característica do vegetal. Por isso que a planta, a célula vegetal, ela é muito difícil de sofrer lise, de estourar, de se romper, porque ela tem essa proteção a mais da parede celular. Então, a célula animal, não. Ela não tem a presença de uma parede celular. Se você entrar em uma concentração muito grande de água por processo de osmose, né? Então, a entrada muito grande de solvente na célula, essa célula pode se romper, pode sofrer lise, ela pode estourar na célula animal. A célula vegetal, não, ela tem uma resistência maior, justamente por conta dessa parede aqui, da parede celular.
Esse recorte aqui não é novidade. Isso aqui foi o que a gente já tinha retratado antes. É só para vocês lembrarem. Eu gosto de trazer recortes do que vocês já viram, porque vocês vão sempre lembrando das informações. Então, nós temos as plantas criptógamas e as plantas fanerógamas. Foi o que eu falei. Nós vamos estudar também o processo de vasos condutores de seiva. Seiva bruta e seiva elaborada. Quem é que tem vaso condutor de seiva? Esses daqui que eu estou destacando. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Então, eles são vasculares. As briófitas são plantas avasculares. Pronto. É só para vocês irem lembrando dos tópicos que nós estudamos. Briófita não, são plantas avasculares. Só enfatizando também, aqui, ó, o que eu tinha falado para vocês. E as plantas mais completas, nós temos as angiospermas, que apresentam flor e fruto, dentre todas as outras características dos grupos anteriores. Pronto, vamos para realmente o nosso tópico. Ali foi tipo uma revisãozinha das características gerais do reino plantar, tá certo? Então, vamos ver o tópico-chave do capítulo 8, que é fisiologia vegetal. Se vocês tiverem dúvida, podem me interromper a qualquer momento, tá certo? Então, o que é que essa fisiologia vegetal ela está estudando na biologia? Então, justamente o funcionamento desse organismo. Do jeito que nós temos a fisiologia animal, né, que estuda todo esse processo, né, desse funcionamento da célula animal, dos sistemas, diversos sistemas aí do nosso corpo, nós também temos a fisiologia vegetal, que vai estudar o funcionamento da planta. E nós temos alguns tópicos que isso inclui: a nutrição vegetal, o crescimento dessa planta e a ação dos hormônios, bem como a sua floração. Esse último tópico, a ação dos hormônios, a gente vai estudar só na próxima aula. Eu dividi esse capítulo em 2 momentos. Vamos, né, tentar concluir. Espero que dê tudo certo, a gente conclua na próxima semana e eu passo um trabalhinho para vocês. Pronto. Falando da nutrição do vegetal, nós vamos ter 2 nomes para classificar isso. Lembrando, todos são elementos químicos essenciais às plantas. O que isso quer dizer? Na ausência ou na carência de algum deles, a planta vai sofrer, né, algum tipo de ação, não pode desempenhar correto a sua função. Então, nós temos os chamados macronutrientes e os chamados micronutrientes. O que isso quer dizer? Os macronutrientes a planta precisa em grande quantidade. Os micronutrientes a planta precisa em menor quantidade. Então, aqui nós temos um quadrinho distribuindo, né, quais são os macronutrientes, quais são os micronutrientes. Então, nós temos presença de hidrogênio, de carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, assim por diante, bem como os micronutrientes, cloro, ferro, boro, manganês, sódio, né? Então, são todos elementos químicos essenciais para o bom desenvolvimento da planta. Por isso que, dependendo do local onde ela está, né, dependendo do tipo de solo, dependendo da carência daquele solo, você tem que fazer essa reposição aí de nutrientes. Então, aqui eu trouxe só um recorte sucinto, né, de algumas funções desses elementos. Não trouxe nada muito detalhado, mas deixa aí o gancho de curiosidade para vocês, né, se quiser estudar detalhadamente cada um deles. Senão ia ficar muito extenso se a gente fosse falar disso, com muito detalhe. Então, nós temos os macronutrientes, por exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo vão ser os principais constituintes das moléculas orgânicas. Então, eles que vão formar, por exemplo, os carboidratos, os lipídios, né, as proteínas, as substâncias realmente essenciais para o desenvolvimento da planta. E nós temos os que auxiliam aí nesse processo, né? Nós temos, por exemplo, o cálcio, vai constituir a lamela média. Então, temos, dentro do vegetal, temos várias estruturazinhas que se subdividem. A constituição dessa lamela média é um exemplo dela, formada por cálcio. Aí temos o potássio é esse controle aqui osmótico, lembra? Falo em pressão osmótica, controle osmótico. Quem está fazendo isso é o meu vacúolo, tá certo? Aquele espaço maior dentro da célula. E o que é esse regulador dessa pressão osmótica? Vai ser a entrada e saída de solvente dessa célula. Ou seja, é a entrada e saída realmente de água, de líquidos do interior desse vegetal. Então, essa pressão osmótica está relacionada a isso e o potássio tem uma certa influência com relação a esse processo. Né? Temos o manganês aqui,
componente da clorofila. Isso aqui, ó, é essencial para que aconteça a fotossíntese, né? A clorofila dá esse pigmentozinho verde presente nas folhas dessa planta. E os micronutrientes, claro, também têm a sua contribuição, né, mas precisam em menor quantidade. Pronto, vamos começar a dar nome às coisas, né? Então, assim, ó, para que aquela planta ela consiga fazer o seu processo de nutrição orgânica, nós precisamos de alguns fatores. Isso daqui não é novidade, nós já sabemos que as plantas são autótrofas, então elas são autossuficientes, produzem o seu próprio alimento. E como é que elas conseguem produzir o seu próprio alimento? Justamente elas vão produzir essa matéria orgânica, né, essa matéria que vai lhe dar energia, que vai lhe dar substâncias necessárias para o seu crescimento e desenvolvimento, através de quê? Através do processo da fotossíntese. Então, o próprio nome já diz. Se é o processo de fotossíntese, eu vou sintetizar materiais inorgânicos em materiais orgânicos por meio de quê? Por meio da luz. Então, nós precisamos de 3 coisinhas básicas para que essa fotossíntese aconteça. São esses constituintes aqui, ó. Certo? Nós precisamos do gás carbônico, precisamos da água e precisamos, claro, da luz. Quando eu junto esses 3 componentes essenciais, eu consigo realizar o meu processo de fotossíntese, converter a matéria inorgânica em matéria orgânica, como exemplo aqui, ó, em carboidrato do tipo glicose, e liberar oxigênio para o mesmo. Então, é através desse processo de conversão dessas substâncias, através do processo de fotossíntese, que essa planta adquire, né, as substâncias necessárias para o seu desenvolvimento. Então, ela produz, por exemplo, o seu carboidrato, a sua glicose aqui, e também vai produzir oxigênio, que é liberado para a atmosfera. E nós temos uma coisinha que é essencial para que isso aconteça. O chamado estômatos, porque essas trocas gasosas, ou seja, essa entrada de luz, esse processo inicial de captura de oxigênio, captura de gás carbônico, né? Então, esse processo de troca, ele acontece principalmente pela presença desse danadinho aqui, ó, dos estômatos. E o que são esses estômatos? Estômatos são estruturas que estão presentes no interior da folha. Então, você imagine, eu peguei uma folhinha, dei um zoom e nela eu consigo visualizar algumas estruturas. Dentre elas, nós temos aqui, ó, o estômato. O estômato é esse conjunto todinho, tá? Ó. Esse zoom aqui todinho que está aqui nessa imagem, ele é chamado de estômato. E o estômato, ele pode se abrir ou ele pode se fechar, dependendo da necessidade da planta. E, claro, dependendo das condições do ambiente, que ela também não vai ser besta nem nada, né, de começar a realizar um processo que ela não está precisando. Ou vai realizar um processo de fotossíntese se ela precisa de água e não tem água no subsolo. Então, a planta ela é muito inteligente para saber o momento certo para realizar as coisas. Então, a gente tem aqui, ó, nesse estômato, claro, é um tipo de célula, né? Vai apresentar o vacúolo. Nesse vacúolo, nós vamos ter também presença dos cloroplastos, então são estruturas, né, presentes aí nesses estômatos. E ele pode se abrir ou pode se fechar. Deixa eu só colocar aqui meu laser. Quando ele está aberto, ou seja, quando o estômato está propício a captar a luz solar, né, a receber esse gás carbônico e converter tudo isso, então quando ele está propício para isso acontecer, o estômato se abre. Essa abertura aqui é chamada de ostíolo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, tá bem? Senão eu tiro direto. Então, essa abertura é chamada de ostíolo. E dependendo da necessidade, né, o estômato também pode ficar fechado. Então, tudo depende da necessidade do vegetal. De forma geral, para que serve o estômato? Ele vai controlar a entrada e saída de gases e de vapor de água. Então, ele controla essa entrada e saída de CO2 da planta, captura de luz solar, conversão dessas substâncias aí em matéria orgânica e também vai controlar essa saída, né, de vapor de água, que aí já é o processo de transpiração, que pode acontecer também pelos estômatos. A gente detalha já melhor.
Então, de forma geral, os estômatos vão ser células fotossintetizantes, ou seja, vão estar responsáveis por realizar a fotossíntese. Dentro desses estômatos, nós temos os cloroplastos. Lembra que eu falei dos cloroplastos, que dão essa pigmentaçãozinha verde, né? A essa estrutura. Então, é o conjunto, certo? E tem a clorofila, que dá essa pigmentaçãozinha verde aí à folha. Isso aqui é só especificando, né? Que elas têm células guarda. Essas células guarda é como se realmente estivesse protegendo essa abertura do ostíolo. Só para enfatizar esse detalhe aí para vocês. Vou passar, gente. Pronto, ó. O que é que vai determinar a abertura do estômato? Nós já falamos que são 3 coisas que são essenciais para que ocorra a fotossíntese, não é? Então, nós temos, ó, questão da luminosidade, presença do gás carbônico atmosférico e, claro, nós precisamos de água. Então, essa disponibilidade de água também vai ser levada em consideração. Então, vamos analisar o que é que precisa acontecer para que esse estômato se abra, né, e o processo de realização de fotossíntese aconteça. Lembre, estamos falando dos estômatos presentes nas folhas da planta, tá? Então, para que esse estômato se abra, ele precisa de necessidades. Então, o que é que vai estimular a abertura desse estômato? Primeiro, a fotossíntese precisa de quê? De luz. Então, os estômatos vão realizar fotossíntese e eles vão se abrir durante o dia. Então, eles vão se abrir durante o dia, né? Então, a planta realiza fotossíntese durante o dia e à noite esse estômato se fecha. À noite, a planta vai utilizar todo o material que ela conseguiu converter em matéria orgânica, né, para se nutrir, e ela vai começar a fazer à noite o seu processo de respiração. O processo de respiração da planta é igual ao nosso. Ela capta o oxigênio, tá bem? E elimina gás carbônico. Então, ela produz durante o dia. Mas à noite ela também precisa, né, para conseguir manter os seus processos acontecendo aí. Então, durante o dia, esses estômatos, eles se abrem graças à presença dessa luz. Então, aí a gente segue aquela sequência que eu falei. Nós temos, durante o dia, na presença da luz, ocorre o processo de fotossíntese, graças ao quê? A abertura dos estômatos e essa realização de trocas gasosas, que é o captar o gás carbônico, né? E eu volto em formato de oxigênio para a atmosfera. Então, essa troca de gases aí que se refere. Outra coisa é essencial para que esse estômago se abra. Então, tem que ser o conjunto das 3 coisas. Se uma não estiver disponível, né, ou então se uma já estiver em excesso, o estômago se fecha e pronto. O que é que precisa acontecer? Dentro do vegetal, tem que ter uma baixa concentração de CO2. Então, tendo uma baixa concentração de gás carbônico, o estômago também vai se abrir, né, para captar esse gás carbônico da atmosfera e armazenar no vegetal. Se tiver altas concentrações de gás carbônico, não tem motivo dele captar mais. Então, o estômago também se fecha. Então, tudo isso é chamado de quê? Adaptações da fotossíntese. O que eu estou capturando do ambiente é apenas o que está sendo necessário para que o processo aconteça. Se eu já tenho em estoque, eu não vou capturar mais, o meu estômago se fecha. E, claro, disponibilidade de água, né, que é o nosso H2O. Se tiver pouca água no solo, a planta vai fazer o seu processo de economia hídrica. Para que ela vai se esforçar para fazer o processo de sucção através da raiz, para chegar no ápice de suas folhas, se ali tem pouca água? O esforço vai ser tão grande para conseguir pouca coisa. Então, não é vantajoso para a planta. Então, também o estômago vai se fechar. Agora, quando o solo tem água necessária, né, o estômago ele se abre e o ciclo, né, continua. Aquele ciclo de realização de fotossíntese, ele prevalece. Então, também é o que nós chamamos dessa adaptação à economia hídrica, né? Mas lembrando, nós temos 3 coisinhas que são essenciais para a realização da fotossíntese e, consequentemente, para a abertura dos estômatos. Então, esses estômatos, eles vão se abrir ou eles vão se fechar, dependendo da necessidade desse vegetal em realizar fotossíntese, em captar nutrientes. Então, você vai ter presença de luz, né, para a realização da fotossíntese. Então, o estômago se abre, captura luz, maravilha.
ele também vai depender da concentração de gás carbônico. Se tiver pouco gás carbônico no interior desse vegetal, ele também vai abrir e captar mais gás carbônico do ambiente e a disponibilidade de água. Então, são esses 3 fatores, né, essenciais para a realização da fotossíntese. Graças ao quê? A presença dos estômatos, né, nessa folha do vegetal. Eu vou dando sequência, tá? Essa imagem aqui foi um recorte do livro didático de vocês. Sempre eu gosto de intercalar com a imagem do livro didático, porque vocês têm como ir se orientando, tá? Onde é que a gente está mais ou menos falando. Isso aqui é logo a primeira paginazinha do livro didático, porque eu tenho uma introduçãozinha sobre estômatos, para terem noção das coisas primeiro. Então, essa imagem, ela está bem didática. Se você observar, a gente vai ter aqui, ó, a presença da raiz aqui. Nessa presença da raiz, você vai observar que nós temos uma letrinha CD. Então, nessa letrinha CD, está justamente falando do processo de absorção. A legendazinha está aqui na lateral, ó, da imagem. Então, está absorvendo o quê? O que é que essa planta retira da raiz? Na verdade, o que é que essa planta, com o auxílio da raiz, ela retira do solo? Ela está retirando água. Nessa água está dissolvido sais minerais. Isso é substância inorgânica. Depois desse processo, a tendência dessa água é subir. A gente vai já ver o que é que acontece para que essa água suba, né? Mas isso que eu estou falando, desse processo, dessa água sair aqui da raiz, de sair de D, e ela chegar até A, ou seja, sair da raiz e chegar até as folhas, isso quem conduz é o xilema. E aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o transporte de seiva bruta. Tá bem? Então, esse primeiro momento, o que é que está acontecendo? A água está capturando seiva bruta, água, né, e sais minerais do solo. Quando chega na folha, aí sim, nós temos a presença dos estômatos, que pode se abrir, que pode se fechar. Nós temos essa clorofila, que dá essa pigmentaçãozinha verde à folha, que ajuda essa captura também dessa luz solar. Então, é um conjunto, que nada tá trabalhando sozinho. Quando chega aqui em A, nós temos essa setinha para B. Nessa setinha para B, está falando que acontece uma transpiração. A gente vai já falar o que é essa transpiração. Mas a transpiração, de forma geral, vai ser a perda de água em forma de vapor para a atmosfera. Essa perda de água em forma de vapor, ela é essencial, né, para que aconteça esse equilíbrio hídrico aí, né, na planta. Ela não vai ficar encharcada as suas folhas. Quando está em excesso, ela transpira ou ela forma gutação. A gente fala já desse detalhe. Só que por que eu estou falando que a transpiração é essencial? Justamente porque quando eu estou transpirando, eu estou eliminando água em forma de vapor. Esse vapor, ele vai para a atmosfera. Quando chega lá, ele se condensa e cai em forma de chuva. É por isso que, além da planta ser essencial para essa questão de produção de gás oxigênio, ela também é essencial para auxiliar nesse processo de formação de chuva. Por isso que o desmatamento da Amazônia está sendo um grande fator de impacto ambiental e principalmente um problema social muito grande. Porque, consequentemente, você também vai ter perda, né, dessa quantidade das estações chuvosas em determinadas épocas do ano. Porque você está aqui, ó. Quando eu corto uma árvore dessa, por exemplo, eu corto o processo de transpiração que ela estava fazendo naturalmente. Então, consequentemente, eu diminuo a quantidade de vapores de água que estavam indo para a atmosfera e a chance delas voltarem em formato de chuva, ela vai ser muito reduzida. Também questão da transpiração, que é o que essa setinha AB está mostrando. Pronto, até aí maravilha. Então, minha água e meus sais minerais, através da minha condução do meu xilema, que foi o chamado de seiva bruta, chegou até as minhas folhas. Chegou na minha folha, os estômatos se abriram, captou luz solar, captou gás carbônico, juntamente com a água que eu retirei do solo, começa esse processo de realização de fotossíntese. Quando isso acontece, automaticamente a planta está convertendo, né? Síntese, ela está transformando essas substâncias químicas. Então, ela está convertendo essas substâncias em matéria bruta, né? Em moléculas orgânicas, né, que são essenciais para o desenvolvimento da planta. Como exemplo, a produção do carboidrato, né, glicose.
Então, o que é que acontece aqui, ó? Quando a gente tem de A, ele volta. Então, é a setinha de A para E, tá bem? Essa seta de A para E está mostrando justamente essa condução de seiva do floema. Depois que realiza-se fotossíntese, a minha substância, a minha matéria orgânica formada, ela volta para o corpo do vegetal. Então, aqui nós temos o quê? Seiva elaborada. E essa seiva elaborada, quem conduz ela? Quem conduz é o floema. Essa questão de seiva bruta e seiva elaborada, a gente já tinha visto de forma assim bem geral, né? Só não tínhamos detalhado o processo. O processo de detalhamento, como isso acontece, a gente vai vendo a seguir. Então, aqui é só um resumo geral, né, de como as coisas acontecem. Então, aqui, ó, na transpiração, a gente vai ter aqui, ó, na transpiração foi aquele detalhezinho que eu falei para vocês, tá? Que é só repetindo o que eu já tinha citado. Mas eu gosto de deixar no slide, porque você tem como suporte para olhar depois e fazer anotações, caso queiram. Então, transpiração é quando a planta está perdendo água em forma de vapor. E essa transpiração pode acontecer de duas formas. Claro, pode estar relacionada à abertura e fechamento dos estômatos, né, que são controlados principalmente pela presença de água no interior dessa planta. Mas nós temos a transpiração cuticular. Lembra que quando a gente estava estudando desse formato da folha, nós falamos que temos uma cutícula nessa folha? Então, é uma películazinha que está protegendo a epiderme da folha e ela é formada por lipídios. É tipo uma cerinha mesmo, né, que está protegendo aquilo dali. E nós também vamos ter a presença dessa cutícula formada por essa cera, que evita essa perda hídrica. Mas, tendo a necessidade, a planta também transpira por essa cutícula presente na sua folha. Então, quando transpira pela cutícula, é chamada de transpiração cuticular. E isso também pode acontecer pelos estômatos, certo? Lembra que os estômatos vai ter esse vacúolo? E também a gente citou que ele era responsável por essa troca aí de vapor de água, então é justamente essa transpiração estomática, né, na qual esse vacúolo ele vai se abrir e vai eliminar o seu excesso de água, por exemplo, em forma de vapor. Quando isso acontece, nós chamamos transpiração, tá bem? Falou em transpiração celular, transpiração vegetal, nós estamos dizendo que aquela planta está perdendo água em forma de vapor e ele está sendo liberado para a atmosfera. Aqui é o processo de absorção. Como é que essa planta está absorvendo essa água, né, e sais minerais do solo? Não tem novidade aqui. Essa planta absorve isso através das suas raízes, né? Essa imagem aqui é um corte da raiz. É uma imagem do livro didático de vocês também. Então, aqui nesse zoom, vocês podem acompanhar pelo livro, que fica melhor de vocês visualizarem do que aqui pelo slide. Acho que está pequenininho para vocês. Mas aqui, se você observar, você vai ver que tem um nome xilema nessa raiz. O xilema tem esse bolsinho maior, porque ela está realmente levando água e sais minerais. O floema já está vindo, né, da folha para a raiz, trazendo seiva elaborada. Né, são alguns recortes. Mas o que eu quero destacar na absorção é justamente graças a ela, graças ao chamado zona de pelos absorventes, que essas raízes conseguem captar essa água do solo. Essa imagem aqui, ó, eu recortei do nosso slide quando nós estudamos a raiz. Então, aqui nós vamos ter essa zona pilífera, que nós chamamos aqui, ó. Essa zona pilífera presente na raiz é responsável por essa absorção da água, porque ela tem esses pelos absorventes. Então, é só para vocês lembrarem, tá? A coifa é a parte mais basal, a parte mais profunda da raiz da planta, rica em células meristemáticas aqui. Então, são só recortes, né, para vocês irem aprendendo aos pouquinhos. Eu sei que é muita informação para vocês aprenderem em pouco tempo, mas o slide, assim, está bem resumido. Vocês podem dar uma lida depois e ir reforçando esse conhecimento, tá bem? Aqui é um resumo de como as coisas acontecem. Então, o processo de fotossíntese que a planta realiza, né, graças àquelas 3 coisas que a gente viu: luz, quantidade de gás carbônico disponível e água disponível também. A planta realiza o processo de fotossíntese graças à presença dos estômatos que estão aqui na folha e conseguem fazer essa captura. Captura de quê?
captura do gás carbônico, né? Depois desse processo, a planta produz carboidrato, né? Glicose, e também ela produz oxigênio, e esse oxigênio ele é liberado para a atmosfera na fotossíntese. O que eu falei para vocês, isso acontece durante o dia, né? Assim, à noite, principalmente quando os estômatos estão fechados, essa planta ela vai fazer o processo inverso. A planta vai respirar. Ela respirando, ela faz o contrário do que ela tinha feito na fotossíntese. Então, ela libera o gás carbônico e ela está absorvendo oxigênio, né? E consegue manter, né, o seu processo aí metabólico no interior da planta. E a transpiração foi aquele último slide que nós falamos. Quando a planta está transpirando, ela está eliminando água em forma de vapor. E o que é quando eu estou embaixo de uma planta, que às vezes eu sinto aquela gotícula de água caindo em mim? Isso daí é controle osmótico também, está relacionado a essa pressão de água existente na planta. Então, se o solo está muito encharcado, tem água demais ali no ambiente, você não vai encontrar isso no período de seca, não. Então, quando a planta tem uma quantidade de água, realmente, graças à presença da pressão exercida pela sua raiz, captando mais água, tem um processo de gutação, que é quando a planta elimina água em forma líquida. Forma realmente essas gotículas de água, tá? E realmente essa aguinha pinga. Não é tipo quando tá na friagem que forma uma películazinha ali. Não, a água líquida mesmo, ela cai na gutação. Aqui é só um recorte também do livro didático de vocês, né? Falando das técnicas que estão sendo utilizadas para plantio, né? Através de... Por exemplo, você não utiliza terra aqui nesse plantio, né? Então, para isso acontecer, você deve utilizar nessa água, né, ou no substrato que esteja sendo utilizado. Pode ser o substrato meio pedregoso, alguma coisa desse tipo, mas não é terra propriamente dito. Mas para isso você tem que colocar os nutrientes necessários. Lembra, os macronutrientes e os micronutrientes. Vocês podem ler o textinho aqui com mais calma. Só para vocês se interessarem, dar uma olhadinha aqui nesse tópico. Eu vou dar sequência, porque senão não dá tempo, tá? Então, nós temos os tecidos permanentes. Até agora ninguém perguntou nada, eu estou indo adiante no conteúdo, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Lembra, esse slide aqui, ó, eu recortei ele de quando a gente estava estudando morfologia e histologia das angiospermas. Lembra que nós falamos dos tecidos meristemáticos e dos tecidos permanentes? Os tecidos meristemáticos são aqueles semelhantes ao nosso cordão umbilical, formado por células indiferenciadas, e a partir deles, né, ou seja, células embrionárias, pode se originar qualquer outro tipo de célula. E são os tecidos meristemáticos que vão formar os tecidos permanentes. E os tecidos permanentes, aí sim, eles têm função característica, né? E tem células diferenciadas. Como exemplo, nós temos os tecidos condutores. Eu destaquei esse slide porque nosso foco de estudo é os tecidos condutores. Quem são eles? O xilema e o floema. Maravilha? Esses dois nominhos aí são os dois tecidos condutores que formam o sistema vascular da planta. É quem está conduzindo seiva bruta no xilema e é quem está conduzindo seiva elaborada no floema, tá bem? Nessa lateralzinha aqui, a gente tem as especificações, tá? Para vocês irem memorizando as coisas, né? Tirando as dúvidas. Então, na seiva bruta, eu tenho apenas uma setinha. Ela vem do solo aqui, capturado pela raiz, e está chegando até o ápice da planta, né? Espalhado por todo o corpo do vegetal, incluindo as folhas. Quem está transportando isso daqui é o xilema, que está transportando material inorgânico. O que é isso? Água e sais minerais dissolvidos nessa água. Quando ela chega na nossa folha, chegando na folha, nós vamos ter a abertura dos estômatos e aquele processo que nós já falamos sobre ele. Quando isso acontece, nós vamos ter a conversão dessa seiva bruta em seiva elaborada. E essa seiva elaborada, nós já vamos ter os materiais orgânicos, como os carboidratos, né, que vão estar dissolvidos aí, bem como
todo esse processo que a fotossíntese realizou. E a seiva elaborada, ela faz os dois caminhos. Tanto ela desce até a raiz, né, levando esses nutrientes, né, que foram necessários para o desenvolvimento da planta, essa substância orgânica, como ela também vai para o ápice da planta. Então, a seiva elaborada, ela percorre todo o corpo do vegetal. Ela sai da folha para o ápice, sai da folha para a nossa base, que é a raiz. Né? Aqui já é começando a falar, né, como é que acontece esse transporte da seiva bruta. Só vai dar tempo eu falar disso. Seiva elaborada a gente retoma depois. Na seiva bruta, lembre-se, eu estou falando de seiva bruta, água e sais minerais que estão saindo da raiz e estão indo até o ápice dessa folha. Quem está conduzindo isso é o xilema. O primeiro estudo, né, a primeira suposição que veio justificar esse caso foi através da pressão positiva que se tinha na raiz. E isso estava impulsionando, através de diferença osmótica, a água para cima. O que eu quero dizer é isso? Tinha mais concentração de água na raiz. Então, por diferença osmótica, o que é osmose? É a passagem de solvente, de onde tem menos concentração para onde tem mais concentração, de onde tem menos concentração de soluto para onde tem mais concentração de soluto, então essa água passa. Então, aqui, por pressão positiva da raiz, essa água estava sendo levada da raiz até o caule, digamos assim. Só que os estudiosos viram que só isso não era possível. Né? Apenas essa pressão não tinha como conduzir essa água da raiz até a folha mais alta da copa da árvore. Árvore de 30 a 50 metros. Então, isso não era possível. Então, com isso, né, vê-se os outros estudos. Aqui que é justamente o mais aceito hoje, que ele se baseia nas propriedades físico-químicas da água, que é o que a gente chama da coesão, tensão, adesão, que é o estudo mais aceito. Eu vou acelerar o slide, porque aqui diz a mesma coisa, tá? Então, a teoria mais aceita hoje para a condução de seiva bruta através do xilema é isso daqui, ó, é a teoria de Dickson, que